Então vamos, a partir de agora, ao vivo pela Band, começar mais um Super Útil nesta quarta-feira, 3 de agosto. E hoje vamos saber o que é e como é desenvolvido o movimento Vivendo de Luz. Você já ouviu falar? Então presta atenção. E para o assunto estamos recebendo o filósofo espiritualista Manuel Pereira Júnior. Ainda conosco, a terapeuta holística Solange Zambelli. E em nossa linda atração do dia, tem o som com Thalita, Zé Renato e o trio, músicos lá da cidade de Araçatuba. Sejam bem-vindos. E você aí de casa já sabe que é o nosso convidado especial, então não saia daí, imperdível o nosso programa de hoje, que só está começando. E olha, vamos então, a partir de agora, interagir com o nosso assunto de hoje, Vivendo de Luz, um movimento filosófico e espiritual que abole a necessidade de ingerir alimentos. Seguidores desta filosofia no Brasil e no mundo afirmam estar obtendo, através da energia, a sobrevivência. Mas como pode isso? Como pode uma pessoa sobreviver sem comer? Como o organismo pode estar reagindo a isso? Vamos entender mais sobre esta alimentação divina? Então fique atento, faça a sua pergunta, dê o seu comentário, acreditando ou não nessa prática, porém vamos saber mais sobre ela com um especialista no assunto. E a partir de agora, a linha Super Útil já está liberada. Agora com um novo número, lembra? No 18 2101 8521, 2101 8521. E o nosso e-mail, o mesmo, superutil@tvband.com.br e o nosso fax, 221 1023. Senhor Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, eu gostaria que antes de iniciarmos essa nossa conversa de hoje, o senhor explicasse para o pessoal de casa o que de fato é esse movimento e como você se tornou um seguidor dessa prática. Olha, teve um dia que eu estava em casa, aí um amigo ligou para mim e falou que tinha assistido o programa do Jô e uma mulher lá falava que fazia 2 anos que não se alimentava. Eu vi, inclusive, esse programa. Aham. Então, a primeira coisa que eu falei para ele foi, tomara que seja verdade. Ele falou, por quê? Eu pensei, porque se a gente conseguir parar de se alimentar e viver com padrão energético bom, então a gente vai utilizar nossas energias e vai ser mais fácil esse processo de autoconhecimento, processo de desenvolvimento espiritual. Então, foi torcendo que isso aí realmente fosse verdade que eu comecei a investigar. Ela deu um site lá, eu entrei no site e comecei a estudar, a compreender o processo, Depois, um tempo de preparação, 1 ano me preparando psicologicamente para isso. Preparo? Preparando, porque realmente comer é uma coisa muito boa, E assim, é necessário, primeiro, que a gente compreenda como é que realmente funciona o processo. E isso você foi descobrir com aquela moça que esteve no programa do Jô, sendo uma seguidora desse movimento. Exatamente. E ela também aconselha que a gente deve conhecer o livro Viver de Luz, da Yasmin Ren, que foi uma australiana que trouxe, que ela recebeu da espiritualidade esse processo, que dura 21 dias. Então, primeiramente, é necessário que compreenda e que estude direitinho esse livro, porque ela vai colocando lá passo a passo o que acontece com o organismo e o que é que nós devemos fazer para conseguir chegar a um processo. Porque a gente vai provocar uma mudança no nosso organismo. O nosso sistema digestivo vai diminuir a atuação e vai dar vez ao sistema endócrino para que ele funcione. Quer dizer, o processo, então, para quem quer seguir essa prática, é de 21 dias. É um processo de 21 dias. E que você tem que estar preparado para enfrentar esses 21 dias. Exatamente. Essa preparação requer muito conhecimento, muita responsabilidade, muita consciência e realmente tem um motivo porque quer entrar nesse processo, não é? Eu quero perder 10 quilos, então vou entrar no processo. Não é por aí. Eu quero que isso fique bem claro, porque de repente vão encarar isso como um método de emagrecimento. Não é nada de emagrecimento. É uma coisa para quem está buscando o autoconhecimento. É um processo de muita responsabilidade. Espiritual mesmo. Espiritual.
Solange Zambelli, minha amiga, Tudo boa bem? tarde. Tudo bom, Fabi? Você entrou nessa? Está entrando nessa? Olha, Me conte tudo. quando eu soube disso, né, eu achei super interessante. Aí, na época, até entrei em contato com o Pereira para saber mais detalhes e tal. Li o livro, mas eu achei ainda que não está. era o meu momento. Eu acho que isso né? é muito bom, né? A pessoa saber. Eu achei que não era o meu momento. Depois, conforme no decorrer, você vai perceber que existe um preparo, até mesmo das pessoas que estão com você, da sua realidade, né? Porque você vai passar um período realmente isolado. Agora, eu estava dizendo a ele que agora, no momento ainda não, isso já faz 2 anos, né, Pereira, que eu comecei a falar, eu vou fazer, fui ler, mas eu já combinei que quando ele vier o ano que vem, que ele já venha com pelo menos 25 dias para poder ficar, para poder cuidar de mim enquanto eu fizer o processo. Então eu já programei, para o ano que vem, na volta dele, eu vou estar pronta já. Olha, já tem ligações, mas há quanto tempo que você já se utiliza desse movimento, Manuel? Olha, eu queria fazer uma experiência em mim mesmo, se isso realmente era possível, né? Então eu fiz durante 2 anos o processo, depois eu voltei a me alimentar normalmente, né? Porque eu notei que as pessoas estavam me deixando de lado, que todos os nossos... Te encaravam como um louco, um lunático, assim, o cara parou de comer. Mais ou menos isso, né? Porque realmente porque é difícil, muito diferente. Um ceticismo em estar colocando isso assim como uma busca espiritual. Eu acho que as pessoas se indagam muito nisso. Exatamente. E muitas pessoas se achavam no direito de chegar para mim e estar insinuando que eu estava mentindo, alguma coisa desse tipo. Eu imagino. Eu falava, olha, isso é uma coisa completamente minha. Eu vim fazer por causa de mim e faço por causa de mim. Ninguém não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim. Claro. Mas ninguém tem o direito de chegar para mim e vir me confrontar, né? Eu não chego para ninguém e vou confrontar ninguém de forma nenhuma. Vai muito mais além do que uma escolha, uma opção. A gente aprende a conviver, né? O ideal, a Yasmin Ren, ela aconselha a gente não falar isso para ninguém, com a experiência própria, né? Mas o que acontecia? Eu tinha antes esse corpo que eu tenho agora, né? Perdi 10 quilos. Durante o processo a gente perde. Nesses 21 dias. Nesses 21 dias. Perdi 10 quilos. Então eu encontrava com as pessoas na rua, as pessoas que eu conhecia, olhavam para mim, aí eu lia na cabeça dela, falava assim, Pereira está com AIDS. Né? Olha, não, já pensam no pior, né? Já estigmatizam logo a pessoa, né? Um dos lados ricos do processo também é a gente ver o outro lado do ser humano, digamos, no caso assim das minorias, né? Então, quando eu era uma pessoa que eu tinha afinidade, para ela ficar tranquila, eu falava, olha, eu estou fazendo aquela loucura do processo de viver de luz, por isso que eu estou magro assim, para a pessoa ficar tranquila. Claro. Né? Mas assim, eu notei que depois que eu fiquei magro, a maneira que me tratavam, mesmo os desconhecidos, era diferente, entendeu? Passaram a me tratar diferente só porque eu era magro, muito magro. Né? Então, ver o ser Agora humano, você vai entender o ser humano, né? Porque uns têm um preconceito porque estão acima do peso, são rejeitados, outros porque são magros demais. Então, cada um faz o que quer da sua vida, né, Manuel? Olha, eu quero aprender muito mais coisas com você, mas o pessoal de casa também. E tem uma participação agora vinda de Birigui, região de Araçatuba. É o Edgar. Boa tarde, Edgar. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Tudo bem? Fique à vontade. Tudo bom? Eu sempre assisto o seu programa, realmente eu acho super interessante. Obrigada. Por ser alguma coisa aqui da região. E eu gostaria de também parabenizar a Thalita, que é a minha amiga, fez faculdade Vem cá, junto Thalita, com a gente em Araçatuba. Que voz, né? Maravilhosa. Tudo para todo mundo se ligar e assistir ela no programa também. Obrigada. Thalita, um beijo para você. Fabi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até que ponto vai o limite para esse emagrecimento através dessa, talvez, doutrina? Olha, o ser humano ele procura encaixar tudo em doutrinas e religiões. Isso não tem nada a ver com doutrina nem com nenhuma religião. Não é um processo religioso, não é uma doutrina. É um processo de autoconhecimento, né? Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu habito um corpo animal e que ele é independente de mim. Né? Ficou claro para eu perceber isso, que meu corpo é meu corpo e existe algo soberano a esse corpo que tem vontade e força de vontade que pode superá-lo. Foi o maior desafio que eu passei, foi exatamente esse, de perceber essa situação, que meu corpo é meu corpo, ele tem desejos animais como um gato, como um cachorro, né?
Agora cabe a nossa soberania de ser humano, de vencer a essas apelações do corpo, né? Esse limite de peso não tem, porque cada uma pessoa vai perder a quantidade de peso. É um processo individual, né? Se a gente seguir à risca, que tem que se seguir à risca o processo dos 21 dias, então a gente vai perdendo até um ponto, né? Eu não sei a que ponto se perde, mas essa não é a questão, a perda de peso não é a questão. Não se deve visar a perda de peso, porque o processo não é esse. Daí que é importantíssimo que se compreenda, exatamente, que tenha consciência do que vai fazer, né? Primeiro, porque não é fácil de fazer. Nossa, né? Solange, né? Exato. Como você ainda não fez, você fica bem quietinha que eu quero saber tudo do Não, pode ficar à vontade, eu vim mais para fazer companhia. Não é interessante a gente poder... Tem tantas perguntas voltadas assim, ó. Poxa, se você não come, como é que isso te deixa assim, né, saudável, enfim? Porque médicos, né, a própria medicina... diz que se a gente não tiver nutrientes e substâncias essenciais para o organismo, a gente morre. Você bebe água? Sim. Então, atualmente eu estou me alimentando normal, né? Você parou Passei 2 anos do processo, né? Depois de 2 anos, o que eu estava falando anteriormente. Os amigos começaram a me deixar de lado, porque... Então, mas você parou por conta de essa falta de compreensão do seu ciclo de convivência, ou porque você achou que também já tinha tido a experiência? Eu vivi a experiência. Quando eu entrei na experiência, eu imaginava que poderia até passar o resto da minha vida sem comer, né? Mas, assim, uma coisa que eu já aprendi é que a gente não deve impor nada definitivo na nossa vida, e a gente vai vivendo de acordo com a situação, né? Então, primeiro eu queria viver uma experiência, porque eu cheguei no ponto que eu faço experiências em mim, né? Eu vou experienciar em mim, porque é uma maneira de me conhecer. Eu estou no processo de... E para você acreditar de fato nessa filosofia. Exatamente. Eu estou no processo de autoconhecimento, então eu fico fazendo de mim uma espécie de laboratório com responsabilidade, né? Primeiro eu estudo o que eu posso fazer e vou vendo, né? Então, quando eu entrei nesse processo, eu imaginava isso, uma maneira de me sutilizar, né? E entrar maior no processo de autoconhecimento. E realmente isso acontece, né? Mas a gente vive em sociedade, a gente vive em família, né? A gente tem amigos, e o que acontecia, além de, assim, do apelo do organismo, do corpo, de querer que eu volte a comer, né? Porque eu vivia no meio que as pessoas comiam. Se alguém for conviver com pessoas que não comem, fica muito mais fácil, né? Exato. Tinha a questão das pessoas deixarem de me convidar para atividades sociais, como aniversários, como festas, encontros, porque tudo que nós fazemos é voltado em torno de ou comida ou bebida, né? Então, já que ele não come, deixa, o convívio social. Então, eu estava começando a me sentir meio... Excluso, assim. Exatamente. Então, para me ressocializar, que eu adoro o ser humano, entendeu? Então, eu fui voltando paulatinamente, quando eu vi, estava no processo que pedia mais que eu voltasse a me alimentar normalmente. Certo. É um método, não é uma filosofia, né? É uma maneira de se utilizar as próprias energias. Né? Seria mais Agora, um método. Quando você seguiu, né, esse método, enfim, virou um adepto a esse método, como que era o dia a dia? Por exemplo, as necessidades fisiológicas, como é que isso, em 2 anos, você ficou 2 anos? Sim. Como é que isso era no seu dia a dia, para a gente poder entender melhor, Manuel? Isso aí a gente pode abordar de 2 lados. Primeiro lado, a questão energética, né? Eu sempre tive o hábito de correr diariamente, né? Então, durante os 21 dias, repouso total. A partir dos 21 dias, eu comecei a caminhar e depois eu vi que eu estava forte. O mais incrível de tudo é que a gente corta e a gente não sente fome, né? A gente sente o desejo de comer, mas a fome a gente não sente, né? Então, eu comecei voltei a correr. Eu moro perto do mar, então voltei a correr. Eu normalmente corria 30 minutos. Daí a pouco eu percebi que 30 minutos era pouco tempo. Passei a correr 35. Depois 35 ficou pouco tempo. Passei a correr 40. Depois ficou pouco tempo. Eu pensei, olha, eu não vou ficar minha vida inteira correndo, eu vou ficar nos 40 mesmo. Então, o mais incrível de tudo para mim é que a minha energia, a minha disponibilidade física era muito maior, entendeu? E depois disso aí a gente vai ficando mais tranquilo, porque não está gastando energia na digestão, que depois que a gente come... O metabolismo funciona, mas só que... Exatamente. Sem a ingestão dos alimentos.
Porque as glândulas que vão começar, a pineal e a pituitária, que vão começar a ser ativadas, né? Então, através da respiração, essas glândulas são ativadas e vão gerar energia. Que coisa. Manuel, agora as pessoas acham que você... Espera só um minutinho, Guilherme. O Guilherme também vive de luz da churrasqueira. Né? Então, é o que até ele falou agora pra gente. Mas olha, a pessoa pensa que assim, eu vou ver de luz. Aí fica lá no sol de manhã assim, né? Achando que o sol que vai trazer essa energia, essa luz. Como que é viver de luz? É a luz solar? Que luz é essa? Olha, na verdade, as pessoas que fazem esse processo passam a ser respiratorianos. Né? É o prana, né? O oxigênio. É o próprio oxigênio. É o próprio oxigênio. Que é essa energia. Nós, quando nos alimentamos normalmente, nós temos, digamos, na quinta série do primeiro grau, a gente aprende qual o único alimento gasoso que nós temos, o oxigênio. Mas como nós sempre valorizamos a comida, comer é botar na boca e mastigar e engolir, né? Então a gente esquece que o oxigênio é uma fonte alimentícia nossa. Nós temos várias formas de alimentar. Uma delas é o oxigênio, uma delas é a comida sólida, outra é a líquida e outras são energias cósmicas, como a solar e outras energias que são emanadas vagamente para o universo, mas que nós nem temos ideia que elas atuam sobre a gente, né? E que elas podem trazer esses benefícios. Exatamente. E nesse processo de viver de luz, nós eliminamos apenas uma maneira de alimentar, que é a maneira sólida. Nós continuamos a alimentar líquidos, que a gente continua bebendo água e sucos, né? Mas suspende a alimentação sólida. Então, e a questão da luz solar é uma fonte de energia que todo mundo capta, né? Mas essencialmente nós somos respiratorianos. Quando a gente se alimenta, a comida é digerida, depois vira glicose e ela é queimada para dar energia. Fornece energia, o oxigênio vai atuar também como para propiciar a queima da glicose. E essa queima da glicose que gera energia no processo normal. No caso da alimentação, sem isso aí, as glândulas que vão captar mais energia para o organismo, né? E a queima da glicose vai ser bem menor. Então, vai diminuir o trabalho do aparelho digestivo e vai aumentar o trabalho do sistema endócrino. Gente... E olha, Fabiana, é interessante porque ele fez check-up antes de começar o processo. Isso, eu acho que isso a gente também é bom falar depois. Fez o check-up, bom. Né? Eu só preciso, já pediram para eu ir para o intervalo urgente. Tem gente querendo saber sobre o livro, né? Dessa autora e também a que desenvolveu todo esse movimento. Depois o Manuel vai estar falando pra gente. Estamos de volta no Superútil desta quarta-feira, hoje recebendo o Manuel, né? Filósofo, espiritualista lá da cidade de Natal, capital, né? De Natal, Rio Grande do Norte. E terra boa demais, né, Manuel? Muito bonito, Natal. Maravilhoso. Você já tem um privilégio, né? De estar sempre de frente para um lugar tão bonito como esse. Agora, o Manuel está aqui hoje junto com a Solange Zambelli, falando sobre viver de luz, um método, um movimento, né? Que faz com que as pessoas que estejam preparadas para ser seguidores, né, deste método, não comam mais, não ingiram mais alimentos sólidos. E a gente vai atender mais uma participação. O Arthur está conosco. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Eu só queria saber se isso é totalmente espiritismo. Se tem um lado do espiritismo, isso? Eu acho que até as pessoas confundem a espiritualidade com o espiritismo. Então é bom a gente já até colocar isso, né, Solange? Com certeza. E Manuel, e o que tem a ver, né, o método Viver de Luz com o espiritismo? Olha, não tem nada a ver espiritismo com viver de luz, né? Espiritismo, equivocadamente foi transformado, virou uma religião, porque começou... A espiritualidade deu a doutrina espírita para a nossa compreensão aqui, né? Através de Kardec foram feitos 5 livros, né? Então foi formado um movimento espírita. Qual a função do espiritismo? Seria divulgar o contexto espiritual para a humanidade, né? Mas como todo ser humano transforma as coisas, por nossa imperfeição nós colocamos o nosso dedo em tudo, né? Então aquilo, um movimento que seria para esclarecer a todas as religiões,
os seguidores do Espiritismo, o movimento espírita, transformou o Espiritismo em uma religião, em mais uma religião. Tá? Então o Espiritismo, na sua essência, não seria uma religião. Espiritualismo são pessoas de qualquer religião ou sem religião que buscam o desenvolvimento espiritual. E o que é desenvolvimento espiritual? O que é tornar-se espiritualizado? É desenvolver a capacidade de amar que nós temos internamente. Quanto mais evoluído é o ser, maior a capacidade dele tem de amar. Então, espiritualizar-se é desenvolver essa capacidade de amar. É o que os mestres falavam, é o que Jesus falou ultimamente, Exato. há 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros, que tudo será dado por acréscimo. Mas só que nós deixamos o essencial de lado, ficamos somente no acessório. Então, deixamos de seguir à risca essa questão do amai-vos uns aos outros, de procurar compartilhar com todo mundo, não discriminar ninguém, para a questão de transformar, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou budista, né? Então aquilo que seria para unificar terminou motivo de separação. Exato, Né? até hoje. Até hoje, que a maioria das guerras são formadas em relação a isso. É uma coisa que as religiões têm que repensar, porque se a função da religião é tornar o ser humano mais amoroso, todas falharam até agora. Não foi por aí até agora, né? Porque o ódio continua entre si. O ser humano, ele tende a se achar especial. Todo grupo se acha especial, né? Os católicos se acham especiais. Claro, os espíritas. Os espíritos se acham especiais. Os evangélicos. Os evangélicos acham que são os únicos que estão salvos, né? Então, essa questão de, se eu me coloco superior ao outro, eu vou gerar antipatia ao outro. E essa antipatia gera caos e conflito. Então, enquanto a humanidade não compreender isso, que é a questão do amai-vos uns aos outros, falado por todos os mestres, não foi só Jesus que falou isso. Se a gente for ver, o Buda, o Confúcio, o Zoroastro, esses seres que vieram nascer aqui na Terra para mostrar para a gente como é que deveria se comportar, eles vieram para ser um exemplo de vida e não formar religiões. Eu garanto que Jesus Cristo não é cristão, Buda não é budista, Confúcio não é confucionista. O nosso equívoco que transformou os ensinamentos desses seres, que são muito parecidos entre si, os ensinamentos deles, em religiões. E daí que virou esse caos. Então, espiritualizar-se é desenvolver essa porção amorosa que todos nós temos dentro de si. Só que a gente não sabe expressar. Que não sabemos expressar, porque a nossa dificuldade maior é conviver uns com os outros. Nós ainda não aprendemos a conviver uns com os outros. O problema do ser humano é esse. A gente não sabe conviver com nossos familiares, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, nem com os nossos países, amigos, nem nada. O problema do ser humano é não aprender a relacionar-se. Ô Solange, olha, que aula, né? A gente acaba colocando assim algumas formas de pensamentos e acaba, a gente passa, né, a se questionar, exato, né, aliás, teve uma pergunta para você, deixada por um telespectador, qual a sua busca, né, por esse método, esse movimento? Olha, no caso de espiritualidade, que eu acredito também no que o Manuel acredita, sabe? Que nós não temos que ter uma religião definida. É importante você acreditar em Deus. Então, quando eu falo, deixar que a sua natureza amorosa se manifeste nos seus atos, nas suas ações em relação a você mesmo, ao seu próximo, que é bem o que ele falou, né? Isso seria a espiritualidade. A minha busca é exatamente essa, me tornar melhor, conseguir amar incondicionalmente as pessoas, ter atitudes que mostram que realmente eu tenho esse amor, e isso é um exercício de aperfeiçoamento. Nossa, né? Não é fácil, né? Não. Vamos atender a Regina, que quer interagir com a gente. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Fabi. Tudo bem? Tudo bom, e você? Bem, obrigada. Fica à vontade. É o seguinte, é o Manuel, né? Isso. Manuel, é o seguinte, nós, seres humanos, tem a ver com a espiritualidade, sim, porque nós, seres humanos, nós somos energia. Aqui fora, nós somos apenas uma casca. Então, tudo aquilo que nós captamos do universo vem, como que eu posso dizer, tudo que nós fazemos é uma energia, o nosso espírito é uma energia. Então, você pode viver dessa luz, sim, mas você não está imune de pegar uma doença corpo, não espiritual. Então, realmente existe. Se você acredita que você pode viver dessa luz, você vai viver até o tempo necessário dessa casca, que é o seu corpo, ter o tempo dele aqui.
É uma coisa, é muito complexa, porque Deus não nos permite saber tudo. Claro. Mas que realmente tem a ver com a parte espiritual, tem sim, porque nós somos simplesmente energia pura. Nós captamos, tanto é que nós olhamos para alguém e nos identificamos com ela numa primeira vez, ou ao mesmo tempo não gostamos. Às vezes nem conversamos e não gostamos. Então isso é uma energia negativa ou positiva. Então, da onde vem essa energia? Do universo. Da onde vem esse universo composto? Dessa luz que pode realmente. Agora, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu já estudei sobre isso, já li sobre isso, porque senão pode virar uma anorexia. Lógico. Não é por aí. Então, lógico. que realmente tem a ver, não discordando nenhum fato sobre você, tem a ver sim. Só que tem que ser uma coisa com muito cuidado e abrange, como se diz assim, uma espiritualidade muito avançada, que eu, até no meu exato momento, 51 anos de vida, acho que eu vou ter que viver mais umas 200 vidas para chegar nessa daqui, conseguir viver de luz, principalmente gulosa do jeito que eu sou. Então era só essa minha participação, Tá e eu certo. agradeço. A gente agradece, Regina. Eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar que a pessoa que não tiver o preparo vai cair em situação anorexa, vai adoecer, vai ter sérios problemas. Tanto que você, para se preparar para fazer esse método, né, Manuel, você demorou muito para poder chegar a esse processo. Foi um ano de preparação a mim e preparação aos meus familiares. Eu falava, daqui a 6 meses vou parar de comer. Aí ia falando, entendeu? Todo o processo, porque a minha mãe ficava preocupada. Nossa, entendeu? imagina, né? Exatamente. Então, a anorexia realmente é uma doença, né? É uma doença De pessoas que param de comer. pessoas que param de comer porque se acham gordas. Porque tem uma né? Porque imagem acham que... invertida Exatamente. quando se olha no espelho. Então elas pensam que tem que perder peso. Então isso é um problema psicológico até, né? A questão não da alimentação, do viver de luz, é outra coisa. É em busca de uma vida mais saudável, de purificação do organismo. Porque nossos alimentos hoje, eles são muito contaminados através de herbicidas, pesticidas, essa coisa toda. Então fica impregnado no alimento. Então é uma opção de você fugir, driblar esses venenos que colocam na nossa alimentação no dia a dia. Eu achei interessante a participação da Regina. Tem só uma coisinha que eu compreendo diferente dela. Quando ela falou que Deus não quer que a gente tenha acesso a tudo. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que Deus gostaria que nós tivéssemos compreensão de tudo. Mas a nossa pequenez é tão grande que nós não temos abertura suficiente para compreendê-lo. Para chegar à compreensão de Deus, Deus não vai sair da compreensão dele para chegar a nós. Nós que temos que sair da nossa pequenez. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um mundo primitivo, nós somos seres humanos rudimentares e nós temos que sair das nossas pequenez para a gente crescer, sair desse sistema de crenças que nós temos, que só faz embaçar a nossa compreensão da vida e de Deus, até compreendermos mais e chegarmos a Ele. Então nós temos que nos esforçarmos para sair da nossa compreensão pequena para chegar ao Pai Celestial. Não é que Ele não queira, Ele gostaria, tanto que Ele vive enviando várias pessoas como Jesus, como Sai Baba, que está agora ali na Índia, né? Como Zoroastro, esses que eu falei antes, todos são enviados do Pai Celestial para a Terra para mostrar, olha, a única maneira de viver bem aí na Terra é proceder dessa forma. Então, esses seres especiais que vieram para cá são apenas seres que estão em estado muito mais amorosos do que o nosso, mas vieram mostrar que é possível, mesmo no mundo primitivo como o nosso, viver com dignidade. Todos deram um exemplo para isso. E nós que não conseguimos ainda compreender a mensagem disso aí, ficamos dividindo. Mas não há divisão. Não há. Jesus e Buda são ultra amigos e irmãos. Eles fazem parte da mesma equipe. A nossa pequenez que não permite que a gente compreenda isso. Olha, nem vamos entrar muito nessa questão, né?
Porque aí a gente vai cair naquilo que você disse, os conflitos religiosos, né? As extremidades, assim, de a minha religião é melhor que a sua, que isso tudo é uma bobagem, porque o Deus é o único e o mesmo, mas tem isso, né? Agora, essa fundadora, né, do método Viver de Luz, essa australiana, há 15 anos você disse que ela fundou aproximadamente 15 esse anos método, que ela e até hoje ela é uma seguidora, uma adepta ao próprio movimento que ela criou. Segundo ela, esse método foi passado da espiritualidade, pela espiritualidade para ela, né? Ela, através da intuição, ela teve essa informação e ela anotou todo o processo, que são 21 dias divididos em 3 estágios. O primeiro estágio, a pessoa suspende todos os líquidos e todos os sólidos por 7 dias. 7 dias sem nada. Sem nada. A ciência diz que é impossível um ser humano ficar 3 dias sem água. Eu sei que isso aí não é verdade. Eu sei que eu fiquei 7 dias sem colocar nenhuma gota de nada, ingerir nenhuma gota de nada, entendeu? Dá até uma sede, assim, né? Dá uma sede, e só de pensar. Então, o primeiro momento do processo é esse. 7 dias que chama de oásis não, de deserto, né? O que acontece? Quando a gente suprime tudo... Nesses 7 dias? Nesses 7 dias que vem de fora, o nosso organismo, ele é muito evoluído. E existe um instinto de sobrevivência. Então, para que ele não morra, ele começa a dar o jeito dele para que... De agir. Ele vai atuar de outra forma. Ele vai atuar de outra forma, né? Vai haver uma mudança na programação do organismo, né? Para que ele se adapte a uma nova circunstância que está acontecendo agora. É daí onde começa a trabalhar menos o sistema digestivo e o sistema endócrino começa a ser ativado. Acho que você vai ter que ir para o intervalo agora, né? Então, olha, você além de tudo adivinha, né, os pensamentos, né, Manuel? Pela sua reação, depois eu volto a explicar. Você viu que eu tenho que ficar assim, né, Manuel? Não é fácil não, viu? Você tinha que ficar 21 dias aqui conosco. Já imaginou? Olha... Eu acho que todo mundo ia parar direto no hospital, no Bezerra de Menezes, porque, olha, tem que estar muito bem preparado para realmente seguir esse processo. Então, já que você me permite, me deu essa oportunidade, eu vou passar meu recado, tá bom? E vamos atender o Guto. Guto, boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Tudo bom? Bem? Tudo bem. Então, fica à vontade. Obrigado. Eu gostaria de falar para o senhor Manuel que eu acho que ele é um egoísta, que ele deveria compartilhar essa técnica dele com o nosso presidente Lula para acabar com a fome do Brasil. E que eu considero ele um brincalhão também. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você falou pouco, mas falou uma coisa séria, né? Seria a solução de acabar com a fome? Olha, poderia ser. Como eu falei, esse processo funciona em qualquer pessoa que compreenda como é que ele funciona. Então, quem tiver a compreensão de funcionar e realmente acreditar que ele é possível, então ele funcionaria. Agora, o problema é que uma pessoa que está com fome, infelizmente nós vivemos num país onde os nossos governantes são corruptos e eles pensam apenas no... Não vamos nem entrar nesse assunto porque é uma vergonha o que está acontecendo Deus hoje que no me Brasil. Perdoe, né? Os deputados se vendendo, né? A gente vota numa pessoa, ela vai se vende, ganha dinheiro para votar, traindo até o próprio princípio dela. Entre eles, o nosso dinheiro ali, ó, no ciclo deles. Circulando lá. Então, num país desse tipo, agora o que acontece? Quem está com fome, a única coisa que pensa é em comida. E não vai nem acreditar nessa possibilidade. Quando a gente está fazendo o processo, a gente tem muito tempo livre, fica imaginando muita coisa. Então eu imaginava que faria assim, depois que eu saísse do processo, eu iria numa comunidade, ficaria lá um tempo mostrando às pessoas que seria possível de ficar sem comer, né? Mas depois eu nem pensei mais nisso, né? Porque quem está passando fome quer comida. Não, e quem está passando fome é quem não tem oportunidade, assim, de estudar, de ter uma vida digna, não Exatamente. É, Solange? Acho que é uma decisão que amadurece, a né? pessoa, é lógico, é muito simples você ter um programa Fome Zero para acabar com a fome, mas e acabar com a desigualdade, né? Então, eu acho que bom que se pudéssemos ter, né, através desse método, uma solução
para a fome, para a miséria. Inclusive, quantas e milhares de pessoas, não só aqui no nosso país, mas até situações piores, como na Etiópia, enfim, outros continentes, que pessoas morrem de fome, na miséria, de fome. E deve ser muito triste morrer de fome. Nossa. Exatamente. O que caracteriza a fome é você estar com fome e saber que não vai comer depois, que não tem a comida depois. Isso caracteriza a fome. Né? Então, os políticos poderiam pensar mais nessa possibilidade, eles viverem de luz, para criarem mais consciência, alimentar bastante o povo e um dia, se eles quisessem viver de luz, por opção e não por imposição ou por obrigação, eles viverem. Olha, eles viverem de luz ia ser um breu naquele congresso, ninguém enxergar nada, porque a espiritualidade, se o caminho para se viver de luz é a espiritualidade, eu acredito que os nossos representantes estariam longe disso. Mas é questionar. Tem mais participações? O Faustino está com a gente. Boa tarde, Faustino. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Então fica à vontade. Eu só amigo. queria parabenizar o Manuel pela a disponibilidade dele em dividir o conhecimento dele para as outras pessoas, mas eu queria só fazer uma pergunta. Primeiro, o ser humano, quando nasce, ele já vem com toda a energia cósmica. Lógico que, para ele desenvolver essa energia, ele precisa de um preparo. Também é mais fácil para a criança, quando nasce no seio de uma família já espiritualizada, o desenvolvimento é mais rápido. Como o ser humano quer tudo na hora e com determinada rapidez, seu esclarecimento aí, muita gente sem preparo vai querer usar dos mesmos métodos, dos mesmos conhecimentos que você tem e usar essa filosofia para ter esses benefícios. Você acha que não existe um preparo antes, ou precisa, e qual o preparo que terá para que as pessoas não façam uso disso sem preparo? Bom, preparo você disse que teve por quase um ano, e a pessoa que se não se preparar vai adoecer nem na primeira semana, nos 3 primeiros dias já adoece uma pessoa que não esteja preparada, não é, Manuel? Olha, é muito importante a participação do nosso companheiro Faustino. Do Faustino. Quando começou o programa, eu fiz questão de dizer que é necessário que se conheça o processo, como é que ele funciona. Ler o livro. Ler o livro é fundamental, não se deve fazer. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma compreensão. Qual que é o nome do livro, Manuel? É Viver de Luz. Viver de Luz. Da Yas Morin. Coloca depois o nome para a gente colocar no vídeo para as pessoas anotarem em casa. Agora, também tem um outro fator, que se a pessoa realmente não estiver convicta do que está fazendo, ela vai fraquejar. Isso não é tão preocupante por isso. Porque tem pessoas que pensam, quando vai no oba-oba, quando não está convicto realmente, depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer não mata ninguém. É até bom que purifica o organismo, né? Limpa. É o jejum, né? Faz um jejumzinho básico. Não mata ninguém. Então é bom que as pessoas até tentem fazer. Porque quem não tiver preparado não vai conseguir. Não vai fazer. Na hora que sentiu o cheiro do bifinho com cebola, exatamente. não aguenta. Eu lembro quando eu estava lá no meu quarto, quando eu senti o cheiro da comida, eu ficava assim, salivando, desejando realmente. Até ficava perguntando, o que é que eu estou fazendo, né? Exato. Então, não é tão preocupante por isso, porque a pessoa tem que ter uma tremenda força de vontade, e essa força de vontade só vai ser possível quando ela está consciente do que ela está fazendo, né? Então, não tem muito perigo. Agora, o ideal, quem quer conseguir realmente isso, tem que ter conhecimento. E isso só funciona para aquelas pessoas que conhecem e realmente compreendem, e por compreender, acreditam que é possível viver dessa forma. Então, tem todo um processo para chegar a isso. Gente, tá aí, né, a dica. E também o pessoal quer saber, depois a gente vai passar mais uma vez o nome do livro e também o telefone, onde o Manuel vai estar atendendo aqui em Presidente Prudente e para a região também. O Otávio está com a gente. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Fabiana. Tudo bem? Tudo jóia. Fique à vontade. Eu queria parabenizar o filósofo Manuel, porque eu acho assim que todas as pessoas, se elas tivessem assim tanta sabedoria quanto ele, ninguém ia precisar passar fome nessa vida, né? Então eu acho que ele está de parabéns e que ele deveria dar um site, dar algum endereço assim para a gente poder estar se comunicando com ele, para ele poder expandir melhor essa ideia para a gente. Pode deixar, Otávio. Eu creio que o Manuel fará isso. Existe um site
que não nosso, né? Que é o vivendodaluz.com.br. Vivendo da Luz, tudo junto. Vivendodaluz.com, que é o site da Evelyn que teve... Eva que esteve no Jô. Evelyn que esteve lá no Jô, né? E eu faço parte de um grupo espiritualista, que é o Grupo Atlan. É www.atlanbr.com.br. Então, através desse site, pode se corresponder comigo. Tá certo. No final, a gente vai estar colocando na tela para as pessoas terem mais informações. É isso, né? Mais um